Para quem não sabe, Diário de uma Apotecária tem mais de uma adaptação, sendo elas a Light Novel, a Web Novel, ambas feitas pela Natsu Hyuga. A diferença é que a Light Novel é a versão bonitinha e bem feita, completinha. Também temos o anime, que tem 2 temporadas, a terceira já foi anunciada, vai vir esse ano já. E também, além da terceira temporada, que vai ser a parte 1, a gente vai ter também o filme, que tá pra sair em dezembro, se eu não tô enganada. Também temos as 2 versões do mangá. Muita gente não sabe, mas Kusuria no Hitorigoto tem 2 adaptações diferentes de mangá. Acontece que 2 editoras diferentes pegaram a licenciatura pra fazer a adaptação, e aí a gente teve as 2 simultâneas lançando aí, né? Sendo elas a Square Enix e a Shogakukan. Shogakukan. Que é isso aí que o Google falou. Aí a versão mais famosa, que é a da Square Enix, tem a mangaka Neko Kuragi, um pouco polêmica, mas enfim. Essa versão foca bastante na arte. Também tem um bom desenvolvimento para os personagens, né? A gente vê que tem bastante interação entre eles. E se vocês prestarem atenção, o traço do anime se parece muito com a do mangá dela, né? Que eles pegaram a base do traço dela pra poder fazer os designs dos personagens no anime. E aí, tem a da Shogakukan, eu não sei falar esse nome. Shogakukan. Tendo um mangaka Minoji Kurata. O traço não é muito forte, mas ele foca bastante nos mistérios, é bem direto, tá ligado? Eu gosto disso. Apesar de muita gente achar o traço dele feio, eu curto bastante, sendo sincera com vocês. Eu até uso algumas imagens do mangá dele de vez em quando aqui nos vídeos, porque eu realmente acho até que interessante, sabe? O traço dele é um pouquinho mais exótico. O foco do vídeo de hoje é sobre um mangá da Neko Kuragi. Basicamente tem algo acontecendo com o mangá que tá me deixando um pouco incomodada. Eu já vi uma pessoa ou outra também comentando sobre, e é isso. E aí, clã, tudo suave? Tava com um tempinho que não falávamos de Kusuria aqui no canal. E hoje estamos novamente com a Neko Kuragi tendo um certo destaque aqui, né? Não, ela não foi presa, até onde eu sei. A gente já chegou a falar sobre ela em específico quando teve o caso dela de ter sonegado imposto. Foi um grande rolê no Japão. Sonegar imposto é um crime maior do que pedofilia. Eu acho que em todo canto do mundo é assim, na verdade, porque mexe dinheiro no governo, né? Enfim. Ela foi ameaçada de ser presa e tudo. O pessoal tava com medo de como o mangá dela ia ficar, já que se trocassem a mangaka, ia ser notória a diferença de traços e afins, e além disso é a versão mais popular, né? Então imagina, a versão mais popular dos mangás ter esse final, né? Por causa de sonegação de imposto. Ia ser muito triste. Mas aí essa situação se resolveu, ainda bem. Indo em relação ao foco do vídeo de hoje, que é sobre o mangá em si, não sobre a Neko Kuragi, ela tá envolvida, mas não necessariamente, né? Bom, aqui no Brasil, a única versão dos mangás de Kusuria que chegou a ganhar uma adaptação para o português oficialmente foi a dela, né? Não só de forma oficial, já que as scans não oficiais só traduzem a versão da Neko, simplesmente não traduzem a versão do Kurata. De verdade, o máximo que eu cheguei a ver de capítulos traduzidos em português na versão do Kurata foi 8 capítulos, né? O coitado é excluído, é uma pena, porque a versão dele é muito boa também, tá? Já que aqui só tem a versão da Neko Kuragi, que tem de fato a tradução, acaba sendo a versão mais comentada aqui no nosso país tropical, abençoado por Deus e ser feliz de natureza. Não só aqui no Brasil, né? A versão dela é mais popular no mundo todo, já que foi a versão mais comercializada. E se formos comparar as 2 versões, notamos que a versão da Square Enix foca muito mais na interação dos personagens, no lado cômico da história em certos momentos, no potencial romance da Momoi e do Jinshi, né? Eles interagem muito, a interação deles também são bem mais cômicas do que na versão do Kurata, né? Ele acaba focando muito mais nos mistérios, nos casos e assim por diante. O Kurata vai bem direto ao ponto dos mistérios e as 2 versões têm o seu valor. Eu gosto muito das 2 versões. Então, se você conseguir, eu recomendo dar uma chance para a versão dele também. E fazendo mais uma comparação das 2 versões, se colocarmos os mangás lado a lado, o do Kurata tem muitos mais volumes, né? Tendo 22 volumes completos e o 23 já tá iniciado. O mangá da Kuragi tá atrasado em relação a ele, né? E não é só na versão do mangá do Kurata, já que o próprio anime que usa a estética do mangá da Neko Kuragi tá mais avançado. Claro que o anime só usa a estética do mangá e pega conteúdo da novel, mas ainda assim o mangá veio muito antes, né? Então é meio paia. A segunda temporada do anime terminou em 4 de julho, que foi onde finalizou o arco do sequestro da Mamau e tal. E agora em 2026 o mangá da Neko Kuragi ainda tá na parte que o Jinshi encontra a Mau e vai ter toda aquela situação da família Shi, onde morre o pai da Shizui e da Surei, né? A Lolan faz aquela dança que inclusive no final do anime ficou muito massa e etc, né? Não vou dar muito spoiler porque pode acontecer de vocês não terem assistido ainda.
E depois a Momao e o Jinchi conversam e desenrolam a situação das crianças que foram envenenadas e tal. Enfim, o final foi muito bom pra segunda temporada do anime. E enquanto isso, a versão do Kurata já terminou com esse arco lá no capítulo 83 e já tá no capítulo 96, né? Os capítulos, alguns têm algumas partes também, né? Então tem mais capítulos se a gente for levar em consideração em termos de números. Estão adiantado em comparações com o anime e com o mangá da Nekuragi, né? E já o da Nekuragi tá no capítulo 83, que está adaptando a parte do pai da Lolan. E aqui entra a parte que tá me incomodando um pouco. A Nekuragi tá dividindo os capítulos em duas partes. E isso não é de agora, né? Ela já dividia, assim, alguns capítulos. Até o do Kurata divide também, né? Só que não tanto assim. Ela tá dividindo com muita frequência. Se os capítulos estivessem muito grandes, tudo bem ficar dividindo tanto assim. Mas os capítulos estão muito pequenos, tá? Ela sempre manteve a base de 40 páginas por capítulo. E agora tá 20. Porque tá dividindo, né? Meio capítulo 20, o outro 20 também. Em vez de fazer tudo junto, né? E aí acaba que as partes estão muito pequenas, e aí você pisca o olho e acabou. E aí tem a questão da frequência, né? Ela só tá postando uma parte de cada capítulo por mês. Desde o capítulo 74, todos os capítulos estão sendo divididos. Ou seja, se ela seguir assim, esse ano só vamos ter 6 capítulos completos. Isso se ela postar uma parte por mês, né? Porque ela pode acabar pegando e postando menos, né? Também diminuindo a frequência. Ano passado, se eu não me engano, saiu menos que isso. E aí vem aquela pergunta, o que será que tá acontecendo com o mangá de Kusuria? Ou melhor, né, o que aconteceu com a Nekuragi pra ela tá postando menos e tudo dividido. Presa eu acho que ela não foi, né? Provavelmente ela ser presa sempre é a primeira coisa que vai passar na cabeça da galera por causa do caso de sonegação de imposto e tal. Mas até onde foi publicado ela já resolveu essa questão, então é bem provável que seja esse motivo do mangá tá tão arrastado. Pode ser motivos de saúde, tem muito mangaka que passa a publicar menos capítulos quando estão passando por motivos de saúde, dois na coluna, vão fazer alguma cirurgia ou coisa do tipo. E tem alguns que até entram em hiatos, né? Mas ela não informou nada sobre esse tipo de coisa. Recentemente ela chegou a postar algo do Dente Siso no Twitter, mas essa situação do mangá vem muito antes disso, né? Às vezes ela só tá bastante ocupada com outras coisas e o mangá de Kusuria, infelizmente, tá sendo um pouco afetado com isso. E se for ver, pelo menos ela tá postando meu capítulo por mês, né? Imagina se ela começa a fazer o mesmo que a mangaka de Konoto Tomari. Quando tá de bom humor, é um capítulo a cada 3 meses, né? Uma tristeza. Em relação ao motivo do mangá de Kusuria tá caminhando com pesos na perna, não vamos saber o motivo. Só quando a mangaka vier a público, né, falar o que eu particularmente eu acho que não vai acontecer. Se fosse pra fazer isso, ela já tinha feito. Mas eu queria dizer que eu tô numa abstinência tão grande que eu tô lendo um mangá do Kurata em italiano. Porque até em inglês eu achei menos capítulo do que na versão italiana. A decadência. Pelo menos dá pra entender o que tá lá, né, acontecendo. O pior ia ser se nem se tivesse. Inclusive, eu tô curtindo a versão dele também. É isso. O vídeo de hoje é um pouco mais rápido. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o assunto do mangá de Kusuria. Tá bem lento, né? Assim, em relação aos acontecimentos da novel. Eu vou ficando por aqui. Se possível, deixe seu like, né? E até o próximo vídeo.